Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, dia 9 de novembro, a gente vai ver como que essa história aí da FTX e da Binance vai prosseguir no mercado, como que a gente deve se comportar nisso e especialmente no dia de hoje eu vou fazer uma análise on-chain, vou tentar identificar um pouco mais do que aconteceu por trás do preço, trazer mais informações para vocês. Nos últimos dias a gente acabou tendo aí, ontem principalmente, a gente teve um grande panic sell, hoje continua um pouquinho aí e a gente vai dar uma olhada em tudo isso no vídeo de hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte desse canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E hoje eu vou trazer esse tipo de análise para você e aí você pode tirar por conclusão se é um mega conteúdo ou não, beleza? Caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Mas chega de papo, bora ver preço, que é o que nos importa, tá? Pra gente começar aqui, ó, só passando pelo preço, galera, ontem teve os maiores volumes de negociação da ponta vendedora, né? Quando a gente olha para Ethereum, cara, o volume foi bizarro de vendas ontem. Teve muito mais venda do que ali no evento que eu considero o evento de capitulação. Cara, a gente teve uma venda muito massiva ontem. Se a gente puxar o BTC, a gente vai ver que o volume de venda também foi muito alto nessa região aqui. Olha só, não chegou a bater a máxima ali do nosso evento de capitulação, mas a gente teve um grande volume também, ó, na mesma região aqui, ó. Não foi mais alto, mas a gente chegou na mesma região. Teve um extremo volume de venda. E aí, nesses momentos, cara, a gente tem que começar a usar mais a análise on-chain exatamente nesses momentos, para entender o que aconteceu em todas essas vendas. Quem foi que vendeu ontem? O que eu me pergunto é exatamente isso. Foram as baleias? Foram os long-term holders? Quem vendeu ontem? O que aconteceu? Por que teve esse panic sell? É só por conta da notícia da FTX, da Binance? Isso daí gerou muito FUD, né, no mercado, muito medo no mercado, muitas incertezas. E isso daí realmente traz esse movimento de panic sell. E aí, quando eu olho para análise on-chain, eu tento buscar exatamente esses dados, esses tipos de dados. Quem foi que vendeu? É a primeira pergunta que eu vou me fazer. Bom, para a gente começar, ontem a gente teve um aumento da volatilidade, tá? Eu falei para vocês que a volatilidade estava diminuindo bastante nos últimos tempos aí. E volatilidade era igual uma mola. Uma hora ela ia chicotear. Eu tinha a expectativa desse chicoteamento ser para cima, a gente teve o chicoteamento para baixo. Na verdade, o mercado subiu um pouco ali, né? Quando a gente está falando do rompimento da cunha ali, a gente teve o mercado subindo um pouco, todo mundo subiu, o Ethereum subiu, o Solana subiu, todo mundo subiu. E aí no final de semana veio essa notícia da FTX provavelmente estar insolvente, tá? E já falando da FTX, eu não acho que essa novela ainda acabou. Eu acho que tem muitas coisas por trás do pano aí que nós não estamos vendo. Não acho que simplesmente a Binance comprando a FTX vai resolver essa parada, não. Eu acho que a gente tem até um problema de contágio no ecossistema que está atrelado à FTX, beleza? Então, quando a gente olha aqui para a volatilidade, a gente vê que a volatilidade subiu bastante. E na data de ontem, a gente teve muita venda. Então, quando eu olho para o fechamento do mercado aqui de ontem, eu consigo ver exatamente quais foram as moedas que foram vendidas ontem. Qual que era a idade das moedas? Cara, para eu entender quem vendeu ontem, se for long term holder, se foi baleia, a gente vai buscar várias métricas. Mas o primeiro ponto é eu entender qual é a idade das moedas que foram vendidas ontem. Se a gente puxar aqui, ó, na data de ontem, dia 8 de novembro, cara, a gente teve 21%, 22% de moedas que tinham 1 hora, 44% de moedas que tinham menos de 24 horas, 18% de moedas que tinham menos de uma semana. E ali, aí continua 7% quem tinha menos de um mês, né? E, cara, se a gente for puxar ali, a única métrica que começa a me preocupar é a partir dos 6 meses, que aí a gente fala de long term holder. Se a gente for falar de long term holder, cara, teve uma venda de 3%. Isso daqui é super comum, a gente sempre tem esse tipo de venda de moedas mais antigas também. Mas, quando eu olho pro geral aqui, eu não quero ver grandes quantidades de vendas do long term holder. Eu venho falando para vocês bastante que o long term holder ele tem muito interesse de compra nessa região. A gente vai dar continuidade, vou trazer várias métricas para vocês. Mas, cara, quando eu olho para esse interesse dele em compra nessa região, uma pergunta que eu sempre me faço é: esse cara ele tá confiante até quando?
Então, se esse cara começa a perder a confiança de comprar nesse ponto, puta, isso é um sinal de alerta para mim. Então, quando eu busco esse tipo de métrica, eu vou buscar exatamente responder essa pergunta. O long term holder vendeu na data de ontem? E a resposta sendo bem clara, sendo bem direta, é não. Quem vendeu na data de ontem, cara, são pessoas que estavam operando em trader. São pessoas que estavam pelo menos ali, ó, no swing trade. Se a gente olhar, a maior parte ali, a gente tá falando de 40, 60, 70, 80% das moedas que foram negociadas ontem, elas tinham menos de uma semana de idade, ou seja, são moedas que estão sendo transacionadas, estão passando de mãos em mãos em pessoas que estão operando no curto prazo. Essas pessoas são as entidades short-term holders, né? As pessoas que pensam ali no curto prazo. Então, isso me dá uma certa tranquilidade em ter visto a queda de ontem e ver que o long-term holder ele não perdeu a sua confiança. Bom, primeiro ponto, a gente tem aí que quem vendeu massivamente ontem são as pessoas que estão pensando no curto prazo. E aí, pensando nisso, a gente vai dar continuidade vendo todas as métricas aqui, beleza? Primeiro ponto foi esse. Quando a gente olha para o volume, cara, o volume de moedas transferidas para as exchanges aumentou bastante. Veja só, a gente teve um volume bem alto aqui. Isso daqui são eventos de capitulação, né? Quando a gente tem esses grandes volumes sendo enviados para a corretora, é eventos de panic sell mesmo, é eventos que comprovam que a gente teve um aumento muito maior no fluxo, né, de moedas para as corretoras. Isso daí mostra eventos de capitulação. Então a gente teve ali o evento da Terra Luna, né? Só a Luna Foundation colocou 80 mil bitcoins aqui, ó, nessa paulada aqui, mandou para as corretoras. Depois a gente teve o evento de desalavancagem e a gente teve novamente um evento de desalavancagem também, da FTX. A FTX aí indo para o espaço e a gente teve um alto volume de moedas sendo enviadas para as corretoras. Quando eu olho a realização de lucro e a realização de prejuízo, eu vejo que a gente teve uma realização de prejuízo alta, né? Se a gente for considerar, teve $1 bilhão sendo realizados em prejuízo ontem. Só que esse 1 bilhão, ele é bem menor do que o que a gente teve aqui, ó, no nosso evento de capitulação, que foram $4 bilhões. Veja que 1 bilhão de realização de prejuízo, a gente já teve algumas vezes aqui, ó, isso daqui foi um dia que o Fed aumento da taxa de juros, né, ou inflação dos Estados Unidos, teve outros eventos aqui, ó, 1,5 bilhão, 1 bilhão, 300, então tiveram vários eventos de realização de prejuízo nessas regiões. Vendo isso daqui, cara, eu não considero tanto que a gente teve despejo na rede. A gente teve, claro, grande panic sell, mas a gente não teve grandes despejos na rede. E por que a gente não teve grandes despejos na rede? Cara, simplesmente porque se eu olhar para o supply na mão do long term holder, ele segue aumentando, galera. É o que eu venho falando para vocês há bastante tempo. O long term holder, ele segue acumulando. Quem transacionou todas essas moedas ontem, quem fez todas essas vendas ontem foram os short-term holders. O long-term holder, ele não perdeu a sua confiança de comprar, de simplesmente segurar o ativo para o próximo ciclo, de enxergar que esse é um bom ponto de compra, que é uma região de formação de fundo. Esse cara, ele seguiu acumulando. Se a gente olhar aqui, cara, a gente já tá ali, ó, praticamente no mesmo patamar de 2015, aonde ele não está perdendo a sua confiança. Obviamente, eu não acho que essa novela ainda acabou. Eu acho que a gente pode ter o mercado um pouco estressado ainda para os próximos dias. Aí, se a gente olhar para a BTC, a gente vai ver que o BTC ainda não está com a RSI no seu extremo ali, não está em sobrevenda, não bateu ainda a sobrevenda. A gente, obviamente, está em região de suporte aqui, que vem sendo segurado, mas esse suporte aí pode ser violado sim, a RSI pode descer mais um pouco, e aí a gente pode vir para patamares mais baixos. Não sei aonde que é esse patamar mais baixo, não sei se a gente vai perder também, não sei, não dá para saber, não dá para ter certeza se a gente vai fazer fechamento aqui abaixo. Ontem a gente viu o mercado vindo, rompendo, violando aqui abaixo, só que entrou força compradora, que na verdade pegou o stop de todo mundo que estava estopado aqui,
tiveram que comprar, e aí a gente vê o mercado caindo mais um pouco na data de hoje. Eu não vejo que a movimentação ainda acabou, eu acho que a gente tem movimentação ainda para baixo para acontecer, não sei até onde esse para baixo vai chegar, não sei se a gente vai chegar nos 17, nos 15, não sei, não dá para saber. A gente precisa ver candles de reversão acontecendo no mercado, tá? Então a gente precisa ver essa movimentação cessando mais um pouco. Mas, continuando aqui, ó, a nossa análise on-chain, então quando eu busco o long term holder, cara, ele segue com a maior parte do supply. A gente tem, cara, o supply quase inteiro na mão do long term holder já. Quando eu olho aqui, ó, pro supply, esse daqui é uma métrica que ela é um pouco ajustada, tá? Então aqui a gente desconsidera moedas perdidas, a gente desconsidera entidades muito antigas que não são movimentadas, né? Mas quando eu olho aqui, ó, sem desconsiderar nada, quando eu olho para o supply, esse daqui é o supply que já está com mais de 6 meses. Aqui eu não estou desconsiderando moeda nenhuma, não estou desconsiderando moeda perdida, não estou desconsiderando nada. Cara, a gente já tem 78% a mais de 6 meses, galera. Significa que a gente não tem supply circulante. E dito tudo isso daí, quando a gente olha para o supply circulante, cara, isso é uma parada que, se você olhar na literatura, eu falo muito isso daqui para vocês, que se vocês olharem na literatura, vocês vão entender que no ciclo do mercado existe um movimento de transição de mãos, aonde os ativos saem da mão fraca e o ativo vai para a mão forte. E aí, eu quero até trazer um meme para vocês, que foi um meme que surgiu hoje na comunidade on-chain. Dá só uma olhadinha aí, assiste esse meme, porque esse meme aqui, ele representa muito do que eu venho falando sobre supply, beleza? Olha aí. Cara, eu morri de dar risada com esse meme hoje, porque ele representa muito do que acontece no mercado em formação de fundo do mercado. Quando a gente tem esses movimentos de panic sell, né, onde a galera sai vendendo o supply circulante ali delas, o que elas têm na mão, ela sai vendendo a qualquer preço. Por exemplo, a gente vê ali, ó, no exemplo, a senhora baixa de 150 para 100, o que a baleia ela simplesmente faz, né? O que o long term holder, né? O whale aqui, na verdade, é baleia, né? E quando a gente olha o long term holder, ele faz exatamente isso. Ele vai acumulando o supply, ele vai passando o supply para a mão dele, e aí depois esse cara, ele vai vender muito mais caro do que aquilo que ele pagou, muito mais caro do que aquilo vale no mercado. Quando a gente olha pro padrão do long term holder, cara, quando a gente olha para o padrão do long term holder aqui, veja só como que esse cara ele tem um padrão de acumular durante toda essa queda e ele vai começar a distribuir durante toda essa alta aqui. Se a gente puxar esse gráfico aqui, ó, a gente vai ver que, por exemplo, aqui em 2020... os caras vieram acumulando e eles começam a distribuir, o long term holder começa a distribuir quando o preço já tá ali, ó, em $15 mil. Se você reparar, $15 mil aqui, ó, mais ou menos, ó, quando ele começa a distribuir, 15, 13 mil dólares aqui, quando o long term holder começa a distribuir, é exatamente o all-time high do ciclo passado. O comportamento do long term holder é exatamente comprar na baixa e começar a distribuir quando estamos exatamente rompendo o all-time high anterior. Ou seja, olhando para isso daqui, o movimento que a gente tem é que o long term holder ele vai seguir acumulando essa parada aqui e ele vai começar a distribuir esses ativos aqui quando a gente já estiver rompendo os 68 mil dólares. A partir daqui, o long term holder ele começa a distribuir. Esse é o padrão do long term holder. Vai acontecer? Não sei, acredito que sim. Falo para vocês, não é porque algo aconteceu no passado que ele vai acontecer no futuro, mas o passado rima com o futuro. E ver o long term holder exatamente
nesses momentos, acumulando, seguindo comprando, seguindo pegando a caixa de ovos ali de quem tá no Panic Sell e estocando para ele mesmo, vai chegar um determinado momento que esse cara ele vai começar a distribuir. Só que esse cara é muito inteligente. O comportamento do long term holder é um comportamento muito paciente e muito vencedor. E, cara, ver ele simplesmente com essa tese ainda de que, cara, é bom ponto de compra, o cara segue acumulando, isso é super importante porque mostra que, por mais que o preço esteja caindo, por mais que essas notícias estejam rolando, cara, o mercado tá inteiro se desalavancando. Só que alguns ativos estão se mostrando vencedores durante esse período. Quais são esses ativos? BTC e o Ether também. A gente tem os ativos mais seguros aí do mercado e eles vêm se provando ao longo do tempo. A gente tá tendo evento de desalavancagem. É muito engraçado, né? Porque a gente tá tendo eventos de desalavancagem no mercado. Cara, 3AC quebrou, Celsius quebrou, agora a gente vê a FTX quebrando, sei lá, a FTT pode ir a zero, não sei onde que essa parada vai parar. Mas tudo isso é exatamente o mesmo que aconteceu em 2018, em 2008, quando o Lehman Brothers quebrou, galera. E foi um dos motivos pela qual Satoshi criou o BTC, né? Não só por isso, mas foi por conta de imprudências que os bancos fizeram, né? A gente teve a crise de 2008 e a gente vê que essa imprudência está sendo feita com as corretoras no mercado cripto também. Então, algo que eu falo bastante para vocês é, cara, tenha sua própria custódia, use corretora só para você fazer ali a ponte, né? Entre fiduciário e cripto. E, cara, faça sua própria custódia. Não importa se tem que pagar taxa de ida, taxa de volta, cara, paga a taxa porque esse é o preço da segurança que você tem, beleza? E aí, quando a gente olha para isso daí, eu também quero buscar entender como que as carteiras se movimentaram. Primeiro ponto, cara. Ontem tivemos um evento de Panic Sell. Primeiro ponto que eu vou olhar. Segundo ponto, quem vendeu? Cara, quem vendeu foi short term holder. Para mim foi a senhorinha vendendo os ovos ali e o tiozinho acumulando os ovos. Quando eu olho pro long term holder é o tiozinho, ele seguiu acumulando. E aí quando a gente puxa as carteiras do BTC pra gente dar uma olhada em como que tá o nível de carteira, olha só, eu quero que vocês reparem como que a carteira com mais de 10 mil BTCs, olha o que essa carteira ela vem fazendo nos últimos dias, principalmente aí nos 3 últimos dias, né? Desde quando a gente começou a ter essa história de que a FTX estava insolvente, a carteira com mais de 10 mil BTC simplesmente ela tá mirando a lua, tá seguindo uma acumulação aí maior do que o que a gente tinha no pé da nossa bull run. Ó, se você olhar aqui, ó, a carteira com mais de 10, hoje ela já tá em patamares, olha para esse momento aqui, ó, ela já tá em patamares mais altos do que a gente tinha no pé da bull run desse último ciclo. Ou seja, o investidor parrudo, o investidor ali que, cara, surfou todo o ciclo de alta de 2020, esse cara já comprou, já estocou novamente, já tá segurando o ativo, beleza? Quando eu olho para a carteira do Ether, cara, eu nem sei descrever o que aconteceu com as carteiras de Ether nesses últimos dias. Cara, simplesmente repare que carteira com mais de 10 mil BTCs, ela tinha distribuído ali no The Merge, a gente viu uma queda nessa carteira, exatamente no evento ali do The Merge que a gente teve. A carteira tá subindo agora com esse evento de queda que a gente teve, a de 1000 tá subindo também, a de 100 Ethers tá subindo, a de 10 Ethers tá subindo, a de 1 Ether tá subindo, ou seja, rolou uma acumulação muito forte, olha só, nessa queda aqui, ó, as carteiras aumentaram muito, ou seja, eu vejo isso daqui também como uma confiança dos investidores do Ether no protocolo também. Ontem, se a gente olhar, cara, pela primeira vez desde o The Merge aí, o Ether se tornou deflacionário com toda essa polêmica que teve ontem aí. Claro que a gente tem queima de Ether conforme a gente tem as transações, e se a gente olhar exatamente para a data de ontem, o Ether se tornou deflacionário. Quando, obviamente, isso daqui a gente tem que olhar para o ano, né? Depende de muita movimentação, mas isso daqui é apenas uma das confirmações de uma tese que eu tenho de que o Ether pode subir
muito nesse próximo ciclo aí. Vejo que o Ether, obviamente, ele tem mais upside do que o BTC, ele tem mais downside do que o BTC também. Só que a gente vê que o Ether se tornou deflacionário nesse evento, onde a gente não tá tendo tanta movimentação na rede. Eu venho trazendo para vocês aí a análise de que a rede começa a ser movimentada aos poucos, exatamente nesse momento aqui, né? Se a gente olhar ali para a mempool, a gente vai ver que a mempool, cara, tem algumas transações, um aumento de transações, mas ainda é um aumento baixo, né? A gente tem uma consistência no aumento, mas isso daqui são aumentos baixos relativamente a quando a gente tem uma euforia no mercado. Quando a gente tem uma euforia no mercado, a gente tem os ativos, a gente tem uma movimentação muito mais forte nos ativos, né? E vê que, cara, o Ether se tornou deflacionário aí nesse evento. Obviamente, nos próximos dias ele pode voltar a ser inflacionário, mas a gente vê que ele tá quase no 0 a 0 aqui, né, de inflação por ano, né? Se a gente comparar ele antes do demerge, a gente vai ver que antes do demerge, exatamente agora, era para ele ter tido 3,6 de inflação no ano, quando a gente está tendo 0 ali de inflação no ano, beleza? Então isso daqui é algo muito positivo pro Ether também. E, cara, ver toda essa movimentação aí, todo esse panic sell que a gente teve, me abre os olhos para novas oportunidades de compra. Sim, fiz compras na data de ontem, estou de olho para o mercado com um olhar mais de comprador, não estou com um olhar de vendedor. Para quem está dentro da comunidade on-chain sabe exatamente como que está sendo o meu processo, como que eu estou me comportando dentro de cada ativo em relação a toda essa queda que a gente está tendo, todo esse panic sell. Ontem entrei mais pesado no mercado, comprei bastante no mercado, estou de olho para a movimentação, ainda acho que a movimentação não acabou, por isso que é compras sempre parciais, de uma forma estratégica. E se você quiser entender mais sobre a minha carteira, se quiser ver a minha carteira, se você quiser fazer parte dentro de uma comunidade onde a gente discute sobre o que está acontecendo, o John trouxe uma informação para nós de todo esse evento que ia começar a acontecer no final de semana, e a gente está vendo o evento se consolidando aí, que é a insolvência da FTX. Se você quiser participar dentro da comunidade, se você quiser ter um treinamento de análise on-chain, que é ter a sua própria autonomia, aprender como fazer essa análise, tirar suas conclusões e tirar o melhor proveito do ciclo do mercado, porque quando você faz análise on-chain, é a única maneira que você tem de identificar fundo, surfar um ciclo e sair em região de topo do mercado. Saí em $52 mil, reentrei em $22 mil, estou fazendo custo médio, estou montando uma posição para o próximo ciclo. E obviamente, cara, tudo isso é pautado em uma grande estratégia. Se você quiser ter acesso a tudo isso, as inscrições para a comunidade on-chain, que é exatamente essa comunidade aqui que eu estou mostrando para vocês, onde a gente vem discutindo todos os dias da semana aí o que está acontecendo, né, no mercado. As pessoas têm a minha carteira aqui, vê como tudo está acontecendo e acesso aos treinamentos também. Eu vou abrir as inscrições para a comunidade on-chain na próxima quarta-feira. É só se cadastrar na pré-inscrição, nome, e-mail e telefone, coloque seus dados corretos, porque a gente vai fazer um contato com você, e você fazendo a pré-inscrição antes da abertura da inscrição, você tem um desconto de 50%, galera. Sim, 50% de desconto para você ter todo acesso à minha carteira, aos treinamentos, à comunidade on-chain. Na comunidade on-chain é um local onde tem outros players também discutindo, outros investidores, não só eu, é uma comunidade. Eu falo que ser um investidor é muito solitário. Às vezes você tem sua tese, você não consegue comunicar com ninguém, conversar com ninguém, trocar uma ideia para saber se aquela tese pode funcionar ou não, e dentro da comunidade on-chain você consegue ter tudo isso. Sem contar que, cara, a gente discute ali como a gente vai se portar ao longo do mercado, beleza? Então, se você quiser se inscrever na pré-inscrição, o link tá na descrição. A gente abre na quarta-feira que vem com 50% de desconto para quem tiver cadastrado, beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. A gente vai acompanhando o mercado aí ao longo desses dias. Não acho que essa novela ainda acabou. Vamos continuar buscando informações sobre a FTX, porque eu acho que o buraco é mais embaixo. A FTX pode comprometer alguns ecossistemas, como o ecossistema da Solana mesmo. A gente pode ter um comprometimento aí do ecossistema. Digo ecossistema por conta de DeFi, por conta de despejo. A gente tem a Alameda Research por trás de muita coisa do ecossistema da Solana. Então, esse buraco pode ser mais embaixo. Recomendações, cara, não deixe
suas criptos, não deixe dinheiro parado nas corretoras exatamente nesse momento, porque ontem a gente acabou tendo um bloqueio, corrida aos bancos, né, em todas as corretoras, e aí a gente teve um bloqueio de praticamente todas as corretoras. Se eu não me engano, até a Coinbase ontem teve um tempo maior ali para saque. Então, fica ligado aí, não vacila quanto a isso. Um forte abraço, um ótimo dia para vocês e eu vejo vocês amanhã, beleza? Valeu!